Paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Assim quem vos fala é o irmão presbítero Leandro, aqui do estado do Ceará, município de Farias Brito. E eu gostaria de abordar um tema com os amados e com os queridos irmãos. E o tema é esse: devemos comemorar a Páscoa? É uma pergunta que eu faço para os amados e para os queridos irmãos. Devemos comemorar a Páscoa? Quero falar, meus amados e queridos irmãos, que através desse estudo, através dessa palavra, não quero impor regras, não quero colocar, taxar, não. Eu quero louvar seu nome, Senhor e Salvador Jesus Cristo, através das Escrituras Sagradas, responder essa pergunta. E eu quero que você dê a sua resposta, qual é o seu pensamento. Nós devemos comemorar a Páscoa? É uma pergunta que eu faço para os amados e para os queridos irmãos. E aí, o que os irmãos acham? Devemos ou não comemorar a Páscoa? Comemorarmos a Páscoa é bíblico? Jesus mandou nós comemorarmos a Páscoa? Então, através das Escrituras Sagradas, eu vou responder essa pergunta para os amados e para os queridos irmãos. Peço aos amados irmãos que for entrando, vão compartilhando aí para que outras vidas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a pergunta que fica é: devemos comemorar ou celebrar a Páscoa? É uma pergunta que eu faço para os amados e para os queridos irmãos. Amém? Vou estar orando, logo em seguida entraremos na palavra e vamos deixar a Bíblia Sagrada nos responder, não é verdade, amados queridos irmãos? Não vamos por nosso achismo ou por nossas opiniões, não. Vamos deixar a palavra de Deus, ela nos responder, amém? Vou orar e logo em seguida estarei entrando nesse estudo e explanando essa mensagem, esse tema tão debatido. Nós sabemos que estamos num tempo aí de Semana Santa, igual o catolicismo impõe, louvar seu nome, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos responder dentro da Bíblia Sagrada se devemos ou não comemorar a Semana Santa segundo a palavra de Deus, ou melhor dizendo, comemorar a Páscoa, amém? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Envia a nós e o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, que através dessa palavra, através desse estudo, ó Pai querido, o Senhor venha falar aos nossos corações, o Senhor venha falar nos corações dos irmãos, Senhor, que irão ouvir e assistir essa live, essa transmissão, que o Senhor possa trazer esclarecimento aos seus corações, que o Senhor possa, ó Pai querido, implantar a Tua palavra, ó Pai querido, sobre cada vida, e que essa mensagem seja produtiva para a glória e honra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, fala com pessoas que posteriormente também irão, Pai querido, assistir essa live, ó Pai. O Senhor fala conosco, ó Pai, e que o Senhor venha nos transmitir a verdade através da Tua poderosa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Peço aos amados irmãos que for entrando, vá compartilhando essa transmissão, para que outras vidas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Amém? Você que está em sua casa e tem Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29, que diz a palavra do Senhor. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vou repetir mais uma vez. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amado irmão, isso aqui é mais um estudo para nós aprendermos com a palavra de Deus.
E o tema desse estudo, dessa palavra, dessa mensagem é: devemos comemorar a Páscoa? Irmãos, para você que não sabe, nós temos que voltar lá no livro de Êxodo, capítulo de número 12, e nós temos que fazer alguma leitura sobre a Páscoa. Nós temos que entender o que é a Páscoa. Eu vou ler alguns versículos aqui de Êxodo capítulo 12, ao qual vem falar sobre a Páscoa, amém? Êxodo 12, versículo 1, vamos ler alguns versículos, e logo em seguida adiantaremos a mensagem, amém? Êxodo capítulo 12, versículo 1 está escrito: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, estes vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano, a qual tomareis das ovelhas e das cabras, e os guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na vega da porta das casas em que comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas o comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, amém? Vou ler só até aqui, para que os irmãos venham entender o que é a Páscoa, que era a Páscoa nos moldes do Antigo Testamento, amém? Irmãos, a Páscoa instituída por Deus para os hebreus ou a nação de Israel, aqui vem falar que Deus, ele fala para Moisés e Arão na terra do Egito, porque o povo estava cativo na terra do Egito, diz a história bíblica, 430 anos, e Deus envia Moisés até a terra do Egito, e através da vida de Moisés, Deus envia 10 pragas na terra do Egito, e na última praga, que é a morte dos primogênitos, que o anjo da morte iria passar por toda a terra do Egito, aqui Deus, ele fala para Moisés, no primeiro dia do mês, ou no mês de Nissan. Os irmãos que não sabem, a Páscoa, aqui no nosso calendário, aqui, ela corresponde à segunda metade do mês de março e à primeira metade do mês de abril. Então, esse aqui é o tempo da Páscoa, aqui no Brasil. Se fosse para nós comemorarmos aqui no Brasil, esse seria o tempo da Páscoa. Então, nós vemos aqui que Deus, ele fala para Moisés, ele pegar um cordeiro, e cada família, se a família fosse grande, pegava um cordeiro maior, se a família fosse menor, pegava um cordeiro menor. Esse cordeiro tinha que ser sacrificado, e esse cordeiro tinha que ser assado no fogo. A Bíblia diz aqui que os seus ossos não podiam ser queimados, esse cordeiro tinha que ser sem mancha. Então eles comeriam esse cordeiro assado na brasa. E tem um detalhe mais aqui, a palavra do Senhor vem falar que o sangue desse cordeiro seria passado nos umbrais das portas. Por quê? Porque a casa que tivesse marcada com o sangue daquele cordeiro, não haveria morte, porque na última praga que Deus enviaria sobre o Egito,
o anjo da morte passaria sobre cada casa, e a casa que não tivesse marcada com o sangue do cordeiro haveria morte. A Bíblia diz que Deus dá ordenança para que eles comessem esse cordeiro assado na brasa, com ervas amargas e também com pães asmos. Nós vemos aqui que Deus, ele dá detalhes sobre a ceia do Senhor. Então aqui já cai uma heresia por terra da Semana Santa, porque muitos dizem que na Semana Santa não pode comer carne, na Semana Santa só come peixe, mas aqui nós vemos que a Páscoa instituída por Deus para a nação de Israel era um cordeiro assado na brasa, e um cordeiro é carne, então eles comiam carne. Nós vemos aqui, e a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que essa era a Páscoa instituída por Deus. Essa daqui era a Páscoa instituída por Deus. Para os irmãos que não sabem, a palavra Páscoa significa passagem. Por que passagem? Porque o anjo da morte iria passar por cima de cada casa na terra do Egito, e a casa que não tivesse marcada com o sangue do cordeiro, haveria morte do primogênito de cada família dentro das suas casas. Então nós vemos aqui a Páscoa bíblica que Deus instituiu para os hebreus, a qual quando estavam cativos na terra do Egito. Mas a pergunta que fica nos dias de hoje, na dispensação da graça, após a crucificação de Jesus, nós devemos celebrar a Páscoa? Nós sabemos que a Páscoa de hoje, a Páscoa mundana, não dá nem vontade de falar, porque eles colocam um coelho e um ovo de chocolate e diz que ali é o símbolo da Páscoa. Não. A Páscoa nos moldes do Antigo Testamento não era coelho, era um cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era um cordeiro. Mas eu faço a pergunta novamente: nós devemos celebrar a Páscoa no dia de hoje? É bíblico comemorar a Páscoa no dia de hoje? E nós, irmãos, com toda categoria, com toda certeza, afirmamos: não é certo celebrarmos a Páscoa no dia de hoje. E eu vou mostrar para os irmãos dentro das Escrituras Sagradas que não devemos comemorar a Páscoa nos dias de hoje. Eu peço para você que está aí, compartilhe, amém? Vá compartilhando essa transmissão para que essa palavra possa alcançar mais vidas. Essa mensagem também vai estar no meu canal do YouTube, amém? Peço a você que vá lá também, se inscreva no canal lá, Presbítero Leandro fazendo a obra de Deus, que é bênção para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, não devemos comemorar a Páscoa no dia de hoje. Aí você me pergunta: por que, Presbítero Leandro, não devemos comemorar a Páscoa no dia de hoje? Porque, irmãos, não há na nova aliança nenhum versículo bíblico que nos mande comemorar a Páscoa. Não tem nenhuma passagem bíblica, nenhum versículo bíblico que mande nós comemorarmos a Páscoa nos dias de hoje. Olha aqui, olha o que 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 6 nos fala. 1 Coríntios 4, versículo 6, olha o que a palavra do Senhor vem nos falar. E eu, irmãos, apliquei essas coisas, por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendeis a não ir além do que está escrito. O apóstolo Paulo, aqui, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vem aconselhar a igreja de Corinto a não irem além do que está escrito, ou que estava escrito em sua época. Então, querido, nós não devemos comemorar a Páscoa no dia de hoje, porque não tem um versículo bíblico que nos mande celebrar a Páscoa no dia de hoje. Não tem respaldo bíblico.
Não tem passagem bíblica na dispensação da graça que nos mande comemorar a Páscoa. Mas tem mais. Por que não devemos comemorar a Páscoa? Porque, irmãos, também, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, os irmãos da igreja primitiva, eles não comemoravam, é isso mesmo. Os apóstolos da igreja primitiva, eles nunca comemoraram a Páscoa. Engraçado, né, irmão? Se fosse para nós comemorarmos, existia versículo bíblico no Novo Testamento, e também os apóstolos da igreja primitiva, eles teriam, após a morte de Jesus, comemorado a Páscoa, mas não tem versículos bíblicos, não tem passagem que mostre os apóstolos eles comemorando a Páscoa. Não tem nenhuma passagem que mostre os apóstolos comemorando a Páscoa. Aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17 está escrito: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O apóstolo Paulo está falando para a igreja que estava em Colosso, que ninguém o julgasse pelo o comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou seja, os dias de festa do Antigo Testamento, ou da lua nova, ou dos sábados, entendeu? Os feriados do Antigo Testamento, que são sombra das coisas futuras. Então, aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, irmão, era sombra das coisas futuras, e eu vou chegar no ponto-chave dessa mensagem. Então o apóstolo Paulo vai falar assim para a igreja que estava em Colossos: ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou pelos dias de festa. Então nós vemos aqui que os apóstolos da igreja primitiva, irmãos, existe uma diferença entre a igreja de Cristo e o judaísmo. Existe uma diferença entre a igreja de Cristo, aqueles que reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador, e o judaísmo, aqueles que não creram que Jesus era o Messias. Então, nós não devemos celebrar a Páscoa no dia de hoje. Por quê? Porque os irmãos da igreja primitiva, eles não comemoraram a Páscoa. Eles não comemoraram a Páscoa após a crucificação de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o terceiro ponto, o porquê não devemos comemorar a Páscoa, é que Jesus, ele aboliu a Páscoa, instituiu a ceia do Senhor. É isso mesmo. Jesus, ele aboliu a Páscoa e instituiu a ceia do Senhor. Amém? Eu peço a você que está entrando aí, vá compartilhando aí, vá curtindo aí, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e compartilhe, irmãos. Compartilha aí na tua linha do tempo, compartilha aí nos grupos, compartilha no WhatsApp. Lembrando que essa mensagem vai estar no meu canal do YouTube. Você que não conhece o meu canal, o nome do canal é Presbítero Leandro Fazendo a Obra de Deus. Amém? Peço a você que se inscreva lá, me ajude a anunciar a palavra do Senhor. Dê o like nos vídeos lá, ative o sino e me ajude a propagar a palavra de Deus. Meu intuito aqui não é ficar famoso, não é ficar rico, milionário, não. Meu intuito aqui é proclamar a verdade das Escrituras Sagradas. Amém? Compartilha aí já nesse momento aí, você que está entrando. Estou vendo que tem algumas pessoas aí ao vivo. Vá compartilhando aí para que outras vidas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Amém? Irmãos, terceiro ponto, não devemos comemorar a Páscoa porque Jesus aboliu a Páscoa e instituiu a ceia do Senhor. Vamos para a Bíblia. Lucas, capítulo de número 22, amém? Lucas, capítulo de número 22, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, versículos 19 e 20, amém? Lucas 22, versículos 19 e 20, está escrito: e tomando o pão
e havendo dado graça, o partiu e deu-lo, dizendo: este é o meu corpo, que é por vós dado, fazei isto em memória de mim. Jesus aqui ele está comemorando a última Páscoa com os seus discípulos. Jesus aqui ele está comemorando a Páscoa com os seus discípulos. E aqui a palavra do Senhor vem dizer que ele pega o pão, parte, dá aos discípulos e fala assim: olha, Jesus entrega para os seus discípulos, falou para eles comerem, e que era para eles fazer isso em memória de Jesus. Versículo de número 20: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizer: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então nós vemos aqui Jesus com os seus discípulos, ele celebrando a última Páscoa. Aí você pode dizer assim: mas presbítero Leandro, como é que você fala que nós não temos que celebrar a Páscoa no dia de hoje, e Jesus aqui com os seus discípulos, ele está celebrando a Páscoa? Querido, entenda, Jesus ele estava cumprindo a lei. O Novo Testamento só começa a partir da crucificação de Jesus e sua ressurreição. Jesus, quando ele estava em seu ministério, ele estava cumprindo a lei. Então nós vemos muitas coisas da lei sendo executadas por Jesus. E aqui Jesus, nós vemos Jesus, ele celebra a Páscoa, mas aqui ele faz uma transição entre a Páscoa e a ceia, ou seja, ele abole aqui a Páscoa e institui a ceia do Senhor. Olha o que o versículo 19 vem nos falar, de Lucas capítulo 2: e tomando o pão, e havendo dado graça, o partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Jesus está falando aqui para os seus discípulos, que aquele pão ali representava o seu corpo, que aqui no versículo 20, o cálice, ou o vinho, representava o sangue dele, que estava sendo derramado. Era para eles fazer aquilo dali, foi comemorar agora não a Páscoa, mas a ceia em memória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não para por aqui, tem mais revelação da palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 23, amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Até o versículo 26, está escrito. O apóstolo Paulo aqui escrevendo para a igreja que estava em Corinto. Você vai entender que Jesus fez uma transição da Páscoa para a ceia. O apóstolo Paulo aqui ele vem trazer a plenitude da revelação de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo número 11, versículo 23 ao versículo número 26. Amém? Alguém que diz a palavra do Senhor? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Está vendo o que nós acabamos de ler? E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 25: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Versículo 26: porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Nós vemos que a Páscoa, os hebreus, eles sacrificavam aquele cordeiro, animal, assado na brasa, como memória do que Deus tinha feito por eles na terra do Egito. Mas aqui, o apóstolo Paulo vem falar que nós temos que, louvar seu nome, Senhor e Salvador Jesus Cristo, não celebrarmos a Páscoa, mas celebrarmos a ceia, não em memória àquele cordeiro lá do Antigo Testamento, não, em memória ao sacrifício de Jesus, em memória ao sacrifício que Jesus ele fez
por cada um de nós. Então, nós devemos comemorar a Páscoa de maneira nenhuma, querido. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós devemos comemorar nos dias atuais, após a crucificação de Jesus e a sua ressurreição, é a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor, ela substituiu a Páscoa do Antigo Testamento. A Bíblia diz que o que aconteceu no Antigo Testamento era sombra das coisas que havia de vir. E aquele cordeiro lá do Antigo Testamento era um tipo de Jesus. Ele apontava para Jesus. Onde eu acabei de ler, onde eu fiz a leitura inicial dessa mensagem, quando João vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não devemos comemorar a Páscoa. Por quê? Porque não há um versículo bíblico pela qual nos mande eu e você comemorarmos a Páscoa. Não devemos, em segundo lugar, comemorarmos a Páscoa, porque os apóstolos da igreja primitiva nunca comemoraram a Páscoa. Não devemos comemorar a Páscoa, porque a Páscoa foi abolida e Jesus introduziu a ceia do Senhor. Agora, irmão, louvado seja o nome do Senhor, a nossa ceia, ela não retrata não aquele cordeiro do Antigo Testamento que foi sacrificado lá em Êxodo capítulo 12, mas sim a ceia do Senhor. Ela comemora, louvado seja o nome do Senhor, ela traz em memória o sacrifício que Jesus ele fez por nós e a esperança que Jesus ele vai voltar para buscar o seu povo, a esperança que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. O engraçado é que, querido, lá no Antigo Testamento, no capítulo 12 de Êxodo, é sacrificado o cordeiro lá, e aquele cordeiro é só como comemoração do que Deus fez para libertar eles da terra do Egito. Mas já Jesus é a comemoração, a ceia do Senhor, é a memória do que Jesus fez. Mas ele não só fez, ele vai voltar para buscar o seu povo, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, devemos comemorar a Páscoa de maneira nenhuma. Hoje nós devemos comemorar ou celebrar a ceia do Senhor em memória ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, aquele cordeiro do Antigo Testamento, ele era um tipo de Cristo, ele era um tipo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós vemos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aquele cordeiro do Antigo Testamento, ele foi sacrificado. Ele foi sacrificado. E o versículo de número 6, a parte B do versículo, o versículo número 6 diz assim, ó: e guardareis até o 4º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará. Então nós vemos que aquele cordeiro do Antigo Testamento, ele era um tipo de Cristo, porque ele foi sacrificado. E nós sabemos que Jesus também, ele foi sacrificado naquela cruz do Calvário. Em segundo lugar, nós vemos que aquele cordeiro do Antigo Testamento, ele tinha que ser puro. Êxodo capítulo 12, versículo número 5, ele tinha que ser puro. Olha o que é que diz a palavra do Senhor: e o cordeiro ou cabrito será sem mácula. Ele tinha que ser puro. E Jesus também, a Bíblia diz que Jesus em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então aquele cordeiro era um tipo de Jesus. Primeiro, ele foi sacrificado. Segundo, ele era sem máculas, sem mancha, sem defeito. Jesus também foi tentado, mas sem pecado. Em terceiro lugar, aquele cordeiro do Antigo Testamento, ele foi sacrificado à tarde. Olha o que diz o versículo número 6, a parte B do versículo: e o sacrificará à tarde. Então esse cordeiro do Antigo Testamento, ele era um tipo de Cristo, porque ele foi sacrificado à tarde. E nós sabemos que
Jesus ele expirou na cruz do Calvário às 3h da tarde. Então, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui a conexão do Cordeiro do Antigo Testamento com Jesus Cristo. Em quarto lugar, o sangue do Cordeiro trouxe livramento para o povo de Israel, para aqueles que tinham marcado as suas casas com sangue. E nós sabemos que o sacrifício de Jesus, aquele sangue que ele derramou naquela cruz do Calvário, nos trouxe livramento, nos trouxe salvação, nos trouxe vida eterna. Então nós vemos que esse Cordeiro do Antigo Testamento era um tipo de Jesus. Em quinto lugar, ele comemorava a libertação do povo que estava escravizado na terra do Egito. Jesus também, a crucificação dele trouxe libertação da escravidão, não só uma escravidão física, mas uma escravidão espiritual. Jesus ele nos libertou do Egito espiritual. Jesus nos libertou do poder do pecado. Jesus nos libertou do diabo. Jesus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, arrancou os grilhões que estavam nos prendendo. Então, o Cordeiro do Antigo Testamento trouxe libertação para o povo do Egito. Jesus, através do seu sacrifício, trouxe libertação para mim e para você do poder do pecado, do poder do diabo, do poder de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em último lugar, nenhum osso daquele cordeiro ele foi quebrado. Olha o que o versículo número 46 vem nos falar. Versículo 46: numa casa se comerá, e não lavarás, e não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis ossos. O cordeiro do Antigo Testamento, ele não foi quebrado nem o osso. Jesus também, ele não foi quebrado nem o osso. A Escritura Sagrada diz que por causa da Páscoa eles queriam quebrar a perna de Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus já tinha expirado. Tudo, irmão, louvado seja o Senhor, que estava profetizado sobre Jesus no Antigo Testamento se cumpriu na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Cordeiro do Antigo Testamento era um tipo de Jesus, era um símbolo de Jesus. Por quê? Porque ele tinha que ser puro. E nós sabemos que Jesus, ele era puro, ele foi tentado em todos os aspectos, mas não pecou. Em segundo lugar, o Cordeiro do Antigo Testamento foi crucificado. Jesus também foi crucificado naquela cruz do Calvário. Em terceiro lugar, o Cordeiro do Antigo Testamento foi sacrificado à tarde. Jesus também foi crucificado às 3h da tarde. Em quarto lugar, o sangue do Cordeiro trouxe livramento, trouxe mesmo. As casas que tinham sangue, nenhum primogênito foi morto. E o sangue de Jesus, ele nos traz livramento do poder do pecado, do inferno, do lago de fogo ardente. Jesus, o sangue de Jesus nos traz livramento. E em quinto, comemorava a libertação. Então a Páscoa foi instituída no Antigo Testamento para comemorar a libertação, para que os israelitas lembrassem do que Deus tinha feito por eles na terra do Egito. A ceia do Senhor, querido, a ceia do Senhor é para nós comemorarmos não a Páscoa do Antigo Testamento, não a Páscoa, mas o que Jesus fez por mim e por você, e a esperança que ele vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em sexto lugar, nenhum osso dele foi quebrado, do Cordeiro do Antigo Testamento, e nenhum osso de Jesus foi quebrado. Então nós devemos comemorar a Páscoa de maneira nenhuma. A minha Páscoa e a tua Páscoa é Jesus Cristo. E se nós comemorarmos a Páscoa, nós estamos abolindo o sacrifício de Jesus. De maneira nenhuma, querido. Tem um versículo sequer que mande eu e você comemorarmos a Páscoa. Os apóstolos da igreja primitiva não celebraram a Páscoa. E Jesus, ele celebrou com os discípulos, verdade é, a última Páscoa, mas ali ele fez uma transição da Páscoa para a ceia do Senhor. Hoje nós nós celebramos a ceia do Senhor em memória o que Jesus ele fez por nós, o que ele passou por nós, e também uma esperança que ele vai voltar para buscar o seu povo.
Não estou aqui para impor regra, estou aqui para falar a verdade das Escrituras. Diante da Bíblia Sagrada, não devemos comemorar a Páscoa. Amém? Louvado seja Deus. Espero que eu tenha te ajudado com essa palavra. Espero que tenha ficado esclarecido ao teu coração. E essa é a palavra de Deus aos nossos corações. Tá aí. Você coloca em prática se você quiser. Eu coloco em prática se eu quiser. Mas uma coisa temos que saber. Não devemos comemorar a Páscoa. E ainda mais essa Páscoa que comemora aí fora. Coelho sendo o símbolo da Páscoa, ovo de Páscoa. Isso não é bíblico, amado irmão. Nós temos que, nos dias atuais, não comemorarmos a Páscoa, nem que seja uma Páscoa bíblica, nem que você matasse um cordeiro, pegasse ervas amargas, pegasse pães asmos, fizesse todo aquele ritual do Antigo Testamento. Você estava fora das Escrituras Sagradas, você estava em desobediência a Deus. Por quê? Porque aquela Páscoa do Antigo Testamento apontava para o sacrifício de Jesus. E quando Jesus ele vem, ele comemora a última Páscoa com os seus discípulos e ali institui a ceia. E o apóstolo Paulo, no capítulo 11, 1 aos Coríntios, a partir do versículo 23, ele vai trazer a verdadeiro significado da ceia do Senhor. Então, querido, espero que eu tenha te ajudado, espero que essa palavra fique no profundo do teu coração, espero que você venha crescer no conhecimento da palavra do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o povo de Israel foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não devemos buscar só graça, não devemos buscar só graça, não devemos se empolgar só com louvores, não. Temos que comermos do ouro sagrado, temos que aprender das Escrituras Sagradas, porque nos últimos dias a Bíblia diz que surgirão muitos falsos profetas, surgirão muitos ensinamentos, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas não está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Não devemos comemorar a Páscoa, porque a Páscoa é uma sombra do Cordeiro de Deus, de Jesus. Aquele Cordeiro do Antigo Testamento, aquele ritual do Antigo Testamento era a sombra das coisas que havia de vir. Nós temos que saber fazer a diferença, querido, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Novo Testamento está revelado. O Novo Testamento está revelado. Tudo aquilo que estava no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento era a projeção do Novo Testamento. É projeção. Muitas coisas que estão no Antigo Testamento é tipo das coisas que estão no Novo Testamento. Amém? Que Deus muito nos abençoe. A paz de Cristo. Espero que eu tenha te ajudado. A paz do Senhor. Amém, queridos?